Verdade. Ai, ai. Espera mais um pouquinho, né? No meu já é 8h15. Orny Lander. Bom dia, professor. Bom dia, você tá bem? E vocês? Tudo na Santa Paz? Graças a Deus. Bom dia. Oi, bom dia, Mariane, tudo bem? Tudo bem? Tudo na Santa Paz? Tudo na Santa Paz, graças a Deus. Todo mundo de unha curta? Tá todo mundo de unha curta ou unha comprida? Olha que eu tô vendo. Comprida. Não acredito. Maria Eduarda, você tá com a unha comprida? Olha. Pior que eu tô, professora. Olha, eu vou fiscalizar, hein? Você tá, Maria Eduarda, com a unha comprida? Meu Deus, pode cortar essa unha. Eu tô. Por quê? Não, vou cortar. Tem que cortar, senão o vírus fica aí embaixo da sua unha. E a gente não... É verdade. Ele mede menos de 5 micras, imagina. E faz um estrago danado, né? No mundo inteiro, né? Ele é muito pequenininho, minúsculozinho. E provoca uma coisa, né, no mundo inteiro. Olha só, tá tendo muito curso, tá, na nível online. Não sei se vocês estão assistindo. Tem muito curso do Covid online, pelo Ministério da Saúde. Pode assistir esses cursos online, tá? Desde que dê certificado, vocês podem assistir. Porque daí já vai pegando o certificado, né? Será que já dá para começar, gente? O que vocês acham? O meu já são 8h08. Sim, acho que tá. Tá? Então vamos começar. Deixa eu colocar aqui. O que está aparecendo aí para vocês? Seção 4.1. Avaliação nutricional, né? Hoje a gente vai ver sobre alimentação. O que ela faz dentro do nosso organismo, né? O que a gente tem que comer, como que ela é degradada dentro do nosso organismo, quais são os elementos que a gente tem que comer para o nosso dia a dia, para o nosso corpo ficar nutrido, para cumprir as necessidades do nosso dia a dia. Então, a avaliação nutricional é importante também para o indivíduo. O indivíduo que está lá no hospital, o paciente, ele tem que ter uma alimentação equilibrada, de acordo com aquilo que ele está, a patologia que ele tem, né? Por exemplo, um paciente que tem problema renal, a dieta dele tem que ser pobre em proteínas. Por quê? Porque a degradação da proteína vai sobrecarregar esses rins. Como o rim dele está doente, né? Está com dificuldade para fazer degradação, aí ele tem que comer uma dieta pobre em proteína, rica em carboidrato e pobre em proteína. Então, cada pessoa tem que comer
aquela proteína, aquela nutrição que o organismo dela está precisando para aquele momento. Se o seu organismo não estiver precisando de uma alimentação restrita, indicada para aquele tipo de patologia, aí você pode comer qualquer coisa, mas moderadamente. Porque se você comer além do que o seu organismo precisa, você começa a engordar, né? E aí, às vezes, a pessoa corre atrás, faz uma dieta muito restrita e acaba ficando com deficiências no organismo. Então, a alimentação, ela é tão importante quanto o remédio que você tem que tomar. Ela faz parte do nosso dia a dia. Uma pessoa que não se alimenta adequadamente, ela sofre, né? Sofre porque não recupera a saúde direito, sofre porque fica com fome, fica com deficiências no seu organismo. Aí a pele sofre, o cabelo sofre, a unha sofre e o estômago principalmente sofre, porque ele começa a doer. Então, os alimentos, eles não pode ser em excesso um alimento só. Né? Você não pode viver só de frutas ou viver só de vegetais. A sua alimentação, ela tem que ser completa, além do carboidrato, que é o arroz, a proteína, que é a carne, o feijão, que é a base de fibra e que vai te dar vitaminas e sais minerais, os vegetais também vai te dar minerais para o seu organismo, né? E a água também, que faz parte aí, né, desse processo. Tem muitas pessoas que às vezes não conseguem alimentar sem a água, né? Às vezes tem gente que bebe água antes, tem gente que bebe água durante e tem gente que bebe água depois. Mas é importante você hidratar pelo menos 2 litros por dia, porque a absorção da água acontece lá no intestino delgado. Se você come uma dieta completa, rica em fibras e não toma água, o que vai acontecer? Você vai ficar com o seu intestino preso, né? Então não adianta nada, às vezes, você comer uma dieta super rica em fibras, para ver se melhora o seu intestino, só que daí você não toma água. Aí vai impactar, né, esse bolo alimentar lá no intestino delgado, que já vai estar em forma de quimo, né? Que ele passa por transformações, ele vai se transformando, ele vai se digerindo. Aí de bolo alimentar ele passa para quimo. Muitas vezes esse quimo, com a deficiência da água, ele acaba não sendo aproveitado pelo organismo. E aí o que acontece? Acontece as deficiências dentro do nosso organismo. Ok? Então, a nutrição é um processo biológico, em que o organismo ele utiliza os alimentos. Quais são esses alimentos? As frutas, os vegetais, as proteínas, a carne, o ovo, o leite, e eles assimilam como nutrientes. Para quê? Para a realização das nossas funções vitais, para a gente trabalhar, para a gente andar, para a nossa atividade física, para a gente estudar. Então, o alimento, ele vai ser absorvido pelo nosso organismo e aquelas substâncias que não são essenciais, eles vão ser eliminados através das fezes. Eles vão ser transformados em fezes, né? Então, todas aquelas substâncias que o nosso corpo não precisa ou que está em excesso do alimento, ele será eliminado através das fezes. Mas para que ele seja eliminado através das fezes, nós precisamos de água dentro do nosso organismo. Porque a água é que vai hidratar todo esse bolo fecal para ele ser eliminado. Se você não tem água, ele impacta
dentro do seu intestino grosso e muitas vezes você sofre com isso, né? Porque daí você fica com constipação intestinal, às vezes tem gente que fica uma semana sem ir no banheiro. Não pode. Você não come todos os dias? Então, todos os dias você tem que ir no banheiro. Todos os dias o seu organismo faz bolo fecal, porque você está comendo, né? Então, necessariamente, não importa a hora. Tem gente que às vezes condiciona só de manhã, tem gente que condiciona só à tarde, tem gente que é qualquer hora, mas não importa. O importante é que você tire essas substâncias que não são essenciais no seu organismo, jogue para fora, né? Que são as fezes. Então, tudo que não é absorvido para o nosso organismo, que nós não precisamos, ela é eliminada através das fezes. É igual nossos rins, né? Os nossos rins, quando a gente toma água, o que acontece? Acontece a absorção, a filtragem, né? Desses elementos essenciais para o nosso organismo, e aí ocorre o que? A reabsorção. Então, tudo aquilo que é bom, o nosso organismo absorve e nos vai dar energia para a gente trabalhar o dia todo. E aí, aquelas substâncias que não são essenciais, os rins vai fazer o quê? Eliminar. Em forma de quê? De água, né? De urina, aliás. Vai eliminar em forma de urina. Então, quais os elementos que tem nessa urina? Tem o excesso de ureia, excesso de creatinina, o excesso de água. Às vezes tem gente que toma muita água, então o organismo não necessita daquela quantidade de água. Aí os rins vai eliminar essa quantidade de água que está em excesso. A glicose. Então, tudo isso que não é essencial no nosso organismo, os rins vai jogar para fora. É a mesma coisa do nosso intestino. Aqueles alimentos que não são necessários para o nosso corpo vai ser eliminado para fora em forma de bolo fecal, né? Mas para isso a gente tem que ter a água para umedecer essas fezes para que elas possam sair de maneira voluntária, né? Involuntária. Chegou a hora, você vai lá e tira fora do seu organismo. Então, o aparelho digestivo é o sistema que nos humanos é responsável por quê? Por obter dos alimentos ingeridos nutrientes. Então, se eu como arroz com feijão, eu estou comendo o alimento. Desse arroz com feijão e a carne, vai ser produzidos nutrientes que vão ser necessários para o meu organismo. Para quê? Para o meu crescimento, para a minha energia do dia a dia, para energia para reprodução, para eu andar, para eu fazer minhas atividades. Então, o alimento, né, ele vai produzir esses nutrientes para a minha função do meu dia a dia. E ele é composto por um conjunto de órgãos que tem como função realizar a digestão. Se eu como o alimento, eu como o alimento intacto, eu como a carne intacta, eu como carboidrato, o arroz. Então, o meu organismo tem que estar bem para fazer a degradação desses alimentos. O que é degradação? É a quebra do carboidrato que vai se transformar em glicose, vai se transformar em lactose, ela vai ter as transformações dela. A carne vai se transformar em proteína bruta, vai se transformar em aminoácidos, dos aminoácidos ela vai transformar em peptídeos. Então, para essa transformação dentro do meu organismo, eu tenho que estar com o meu organismo funcionando adequadamente. O que significa isso? Que eu tenho que estar com as minhas enzimas preparadas para fazer essa digestão. E isso é de maneira automática no meu organismo. A partir do momento que você coloca um alimento na boca, a digestão já começa na boca, né?
Na mastigação, você já começa a fazer a degradação daquele alimento, a quebrar aquele alimento para que ele seja absorvido. Então, o intestino, o sistema digestório, ele vai desde a boca até o ânus, é o sistema digestório. E ele mede quanto? De 6 a 9 metros num ser humano adulto. Então, ele está contando desde a boca até o ânus, 6 metros, de 6 a 9, tá? Então, dependendo da estatura da pessoa. Se a pessoa for 2 metros, claro que vai ser maior do que 9, né? Então, aqui, ó, nós temos o sistema digestório. Então, na boca, quando você olha para a boca do seu paciente, você tem que olhar se ele tem condições de receber aquele alimento. Então, o que você vai olhar para a boca do seu paciente? Você vai olhar se tem dente, se os dentes estão perfeitos, se estão alinhados, porque às vezes não adianta nada você querer oferecer a dieta para um paciente seu se ele não tem dente. Como que ele vai fazer para comer? Como que ele vai fazer para comer a carne? Então, aí já começa as avaliações que você tem que fazer com o seu paciente. Como é que está a boca do meu paciente? Está com dentes completos? Eles estão alinhados, né? A língua desse meu paciente, como é que ela está? Ela está avermelhada? Ela está roseada? Ou ela está esbranquiçada, cheia de herpes? Cheia de ferida na boca? Então, você tem que avaliar, porque às vezes a dieta do paciente fica lá na cama do paciente, lá na cabeceira do paciente. E às vezes o paciente não fala porque ele tem vergonha de te falar que ele está sem dente, né? Que os dentes dele não está perfeito para ele comer aquela carne. Então, muitas vezes, é essa avaliação que você tem que fazer na hora que você vai fazer o exame com o teu paciente. Uma das primeiras coisas, né? Depois que você fizer a anamnese toda, você vai para os órgãos mais específicos, né? Então, na boca, você vai fazer uma anamnese, você vai olhar, você vai fazer uma inspeção. Vai pedir para o paciente abrir a boca. Então, você vai olhar o céu da boca, que é o palato. Você vai olhar as condições dentárias dele. A língua dele é importante você olhar, porque é pela língua que a gente vê uma série de patologias nos pacientes. Botar a língua para fora. Você não vai ficar encostadinho no paciente, você vai ficar um pouco distante do paciente. Porque às vezes esse paciente está com os dentes ruins, às vezes provoca mau hálito, né? Então, provoca aquele cheiro de ruim do dente. Então, você tem que ficar um pouquinho distante aí para se prevenir dessas coisas. Então, a boca é onde começa a primeira parte do processo digestivo. Por quê? Porque na boca, além dos nossos dentes, nós temos o quê? Nós temos a língua, nós temos a nossa saliva, que são produzidas pelas glândulas sublinguais, pelas glândulas mandibulares e pela parótida. São elas que produzem a nossa saliva. E essa saliva é para quê? Para umedecer os alimentos. Então, não só faz parte do nosso sistema digestório a boca, esôfago, estômago, intestino, pâncreas, vesícula. Não são só isso. Tem as glândulas anexas. E uma das glândulas anexas que está na boca são as glândulas salivares, que vêm da onde? Da parótida, da sublingual, né, e da submandibular. Elas estão presentes. Elas é que vão produzir essa saliva, que vai fazer com que esse bolo alimentar que você está na boca produza essa saliva, para que essa saliva umedeça esse alimento, para que esse alimento saia da sua boca, vai para a faringe. Então, na boca, você vai verificar o quê? A bochecha, o palato, a bochecha, se não está com ferida, se não está com herpes, né?
Às vezes o paciente não consegue se alimentar porque ele está todo com ferida na boca, às vezes ele tem vergonha de falar porque ele não sabe o que é. Pode ser uma doença sexualmente transmissível ali. E aí você vai diagnosticar na hora, né? Então, a boca, qual que é a coloração da língua? Como que está essa língua? Essa língua está esbranquiçada? Aquela língua cheia de sapinho, que às vezes a pessoa tem candidíase na boca. Então, a língua, ela vai ficar esbranquiçada. E isso vai provocar um hálito ruim, a pessoa não vai conseguir comer, ela não tem vontade de comer. Então, ao ingerir esses alimentos pela boca, eles vão ser mastigados pelos dentes que estão bons, né? Tem que estar bom para mastigar esses alimentos. E esse alimento vai se transformar, vai ser transformado, né, através dessa mastigação, com a ajuda das glândulas salivares, porque as glândulas salivares é o que vai produzir a saliva e que vai umedecer esse bolo alimentar. Esse bolo alimentar é o quê? É o arroz, o feijão, a proteína, né, a carne, os vegetais. Então, a hora que você coloca isso na boca, suas glândulas salivares vão produzir a saliva para umedecer esse bolo alimentar. Neste momento, depois que essa saliva envolve todo esse bolo alimentar, né, eles são enviados para onde? Para a faringe, de maneira imediata. Não é laringe. Laringe é do sistema respiratório. É para a faringe. E aí, automaticamente, vai ocorrer o quê? A deglutição, né? Então, as glândulas salivares, ela desenvolve um líquido, né, que tem, a maioria, 99% é de água, mas tem um muco lá chamado mucina. E é esse muco, junto com a água, que ele provoca uma viscosidade nessa saliva, é que vai fazer com que este alimento seja enviado para onde? Para faringe. Então, é na boca é que a digestão química do carboidrato, do arroz que você comeu, do feijão que você comeu, da carne que você comeu, ela vai ser transformada em quê? Em substâncias menores. O carboidrato em forma de amido, em forma de glicose, em forma de maltose, né? Então, eles vão começar a digestão deles ali na boca. E lá na faringe, que está aqui atrás da laringe, ele é um tubo muscular com membranas que recebe esse alimento da boca para ir para onde? Para o esôfago. O esôfago já é esse tubo aqui, ó, comprido, que em questão de segundos esse bolo alimentar passa pelo esôfago, né? Então, geralmente, quando você está com o alimento na sua boca, a sua epiglote fecha, né? O canal que vai para a laringe. Porque se não fechar, o que acontece? Se esse alimento for para a laringe, vai te dar tosse até aquele alimento sair da laringe. Ele tem que ir para a faringe, não para a laringe. Muitas vezes você fala assim, você está comendo um alimento, você fala assim, foi para o lugar errado. E aí você começa a tossir, tossir, tossir. Tem pessoas que a gente tem que bater nas costas, né? Quando bate nas costas, o alimento sai da laringe, que não é o lugar dele, ali é o sistema respiratório, e aí ele vai para a faringe, né? Então, muitas vezes, isso é automático. Quando você está comendo e que você vai engolir, essa epiglote fecha, né? Que essa epiglote tem a comunicação com a laringe, para que o alimento não entre ali nas vias respiratórias, porque se ele entrar, vai te provocar tosse, você vai ficar avermelhado, que ali não é lugar dele, ali é função respiratória. Se ele continuar ali, ele pode te dar uma infecção, uma pneumonia, né? Então, assim que o bolo alimentar passa para a parte da faringe, né? Ele entra no esôfago, em questão de segundos ele faz isso.
E como eu falei para vocês, o esôfago é um tubo muscular, né? Que tem mais ou menos uns 25 centímetros. E o que ele é responsável? Pelos movimentos peristálticos. O que é movimentos peristálticos? São aquelas ondas que provocam aqueles movimentos involuntários que tem para que o alimento saia da faringe e vá para o estômago. Ele é uma passagem dos alimentos, né? Então, a única coisa que é importante são esses movimentos peristálticos. Por que é importante? Por exemplo, a pessoa que tem derrame, né, que teve AVC, geralmente esses movimentos peristálticos, eles cessam. Eles ficam muito lentos quando não cessam de uma vez. Por isso que o paciente que está com derrame, que teve derrame, ele não consegue se alimentar sozinho. Por quê? Porque como ele não tem esses movimentos, o alimento fica na boca e a pessoa fica mastigando, 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 mastigando. Às vezes quando mastiga, né? Às vezes a pessoa nem consegue mastigar. Então, por isso que muitas vezes o paciente tem que usar sonda nasogástrica, justamente por falta desses movimentos, né? Que daí ele não consegue mandar esse alimento para o estômago dele, porque ele não tem esse peristaltismo. Então, o alimento não consegue sair da boca, quando o paciente ainda se alimenta, quando ele consegue recuperar um pouco e se alimenta. Mas aí, quando o enfermeiro percebe isso, ele vai falar para o médico ou escrever na papeleta: o paciente não consegue se alimentar. Aí o médico vai passar uma sondinha para esse paciente. Vai passar uma sondinha nasogástrica, que vocês vão aprender lá no próximo semestre a passar essa sonda e a função da sonda. Você vai passar uma sondinha e vai deixar posicionada a pontinha da sonda lá no estômago do paciente, né? Então, além de todos esses órgãos que vocês estão vendo aí, tem órgãos que vai fazer parte também da digestão, como órgãos anexos, né? Que seriam as vesículas biliares, o fígado, né? O fígado também faz parte da nossa digestão. Muitas vezes tem dia que você acorda, você está com o quê? Com a boca amarga. Então, quer dizer, você deve ter comido alguma coisa ou muita gordura e que esse fígado seu não está lá muito bem, então ele não participou 100% do seu processo digestivo. Muitas vezes isso causa esse mal-estar na gente. Porque qual que é a função do fígado? A função dele é filtrar o sangue e ele elimina as toxinas, né? Aqueles elementos danosos para o nosso organismo, quando a gente ingere através de um alimento, né? Então, por exemplo, se você ingere um excesso de gordura na carne, aquilo ele não vai ser absorvido dentro do seu corpo. Por quê? Porque são alimentos que são difícil processamento e tem uma concentração alta de gordura. Então, ele acaba tendo que expelir, né? Tem que ser eliminado através dessa sua alimentação para se transformar em fezes, né? Então, por isso que a saúde entra em risco quando esse órgão adoece. Às vezes você fala assim: nossa, hoje eu não estou bem do fígado, vou tomar um chazinho. Às vezes o chá melhora a condição dele. E aí você começa com uma dieta, um caldo, um líquido, né? Até esse fígado voltar à atividade normal dele. Outro órgão anexo é o pâncreas. O pâncreas, tá vendo aqui, ó? Essa pontinha amarela aqui, ó, é o pâncreas. Então, ele não é pequenininho, ele é maior, é que ele fica atrás do estômago. Então, o pâncreas, ele produz o suco gástrico, né? E ele possui as enzimas, ele que produz a insulina. Então, por exemplo, quando você come excesso de doce, o que o pâncreas vai fazer? Ele vai liberar uma concentração maior de insulina para combater
aquele excesso de doce que você comeu. Então, tem pessoas que acabam fazendo isso todos os dias. Às vezes, tem um dia que o pâncreas cansa disso, né? Às vezes, a pessoa tem uma hereditariedade, ou o pai, ou a mãe, tem problema de insulina, tem problema de diabetes. Então, às vezes, essa pessoa tem que cuidar, porque ela pode também desenvolver diabetes. Então, você tem que comer uma concentração de doce por dia. O melhor é não comer, mas se comer, não comer em excesso. Não pode devorar uma caixa de chocolate por dia, né? Porque isso aí, olha só quanto açúcar no seu organismo. Aí, o que o pâncreas tem que fazer? Tem que trabalhar para produzir insulina. Para quê? Para combater esse monte de açúcar que você comeu. Porque senão o que vai acontecer se não liberar muita insulina? Vai acontecer da sua glicose estourar, né? Vai para 200, para 300. E o normal é quanto? De 99 a 110, que é o normal, estourando 110, né? Mas geralmente 90, 100, 110 já começa, você tem que começar a ficar preocupado, diminuir o doce da sua alimentação, né? Então, se o pâncreas trabalha em excesso, ele também vai te provocar coisas em excesso dentro do seu organismo. E qual que é o excesso? É a concentração de açúcar dentro do seu corpo, né? E qual que é a função da vesícula biliar? Que também, ó, a vesícula biliar está aqui embaixo, aqui, ó. Ela é esverdeada, ela é ligada no fígado. Então, a vesícula biliar, a função dela é armazenar a bile, que é produzida lá pelo fígado. Então, se o fígado está doente, né, se ele não está conseguindo processar, vai dar problema também na vesícula biliar, né? Ela é responsável pelo quê? Pela digestão das gorduras. Então, se o fígado não está bem, a vesícula biliar também não vai ficar bem, né? E aí vai criar um problemão dentro do seu organismo, não é? Então, vamos passar para o próximo aqui, ó. Dúvidas? Vocês estão aí ou vocês foram tomar café da manhã? Tô aqui também. Oi? Estou aqui. Vocês estão aí, né? Então, tá bom. Eu tô falando muito rápido? Não, dá para entender. Dá para entender? Então, tá bom. Então, olha só, gente. O canal alimentar, o trato gastrointestinal, é formado por tubo muscular oco, que vai desde a nossa boca até o nosso ânus. É um tubo. Ele pode estar contorcido tudo, mas ele é um tubo. Então, ele vai boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso. E tudo isso faz parte do quê? Do processo digestivo. O processo digestivo, ele começa na boca, desde que você coloca o alimento na boca. Tá vendo? As glândulas sublinguais, a glândula parótida, tudo são glândulas anexas que são responsáveis pela produção da saliva, para dar aquele muco, para dar aquela saliva para o alimento, porque ele vai ter que se transformar em bolo alimentar. Da boca, ele vai ser colocado na faringe, né? Esse alimento vai para a faringe. Aí, com as ondas do peristaltismo do esôfago, ele vai para o estômago. Então, o estômago é o órgão mais importante do sistema digestório, porque é nele que é produzido o quê? O suco gástrico. Quando você fica muito tempo sem se alimentar, você sente uma queimação no seu estômago. Então, quer dizer, a concentração de suco gástrico, ele é ácido. Então, o seu estômago começa a arder. Então, por isso que é importante você se alimentar pelo menos de 3 em 3 horas, né? Ou você come uma maçã, ou você come uma pera, você come uma fruta nos intervalos entre o almoço
entre o café da manhã e o almoço. É importante você ter alguma coisa no seu estômago. Por quê? Para que essa produção de ácido não prejudique o seu estômago, para não te dar gastrite. Porque se essa concentração de ácido for com muita frequência no seu estômago e você não se alimentar tipo de 3 em 3 horas, não é comer pratadas, mas é comer uma fruta no intervalo entre uma refeição e outra, né? Uma banana, uma maçã, uma pera, alguma coisa durante o intervalo do almoço, do café da manhã para o almoço. E do almoço para o jantar também. É interessante você comer algo aí para que esse suco gástrico não seja produzido em excesso, porque ele corrói o nosso estômago, né? E esse suco gástrico, assim como ele corrói o nosso estômago, ele auxilia que essa comida que você comeu sofra o metabolismo, ou seja, sofra a quebra. Então, por exemplo, você comeu arroz, feijão, carne e legumes, né? Então, essa dieta, ela vai começar a ser digerida, né, na sua boca, através da mastigação. Você vai cortar esses alimentos. Esse alimento vai formar o bolo alimentar por conta da sua saliva, por conta do muco. Ele vai passar pela faringe, vai no esôfago. Esôfago, em poucos segundos, ele está lá no seu estômago, né? E lá no estômago, ele vai sofrer ainda esse bolo alimentar, que ele passa a ser chamado de bolo alimentar, porque ele vai ocorrer aí a quebra da gordura em frações menores, a quebra da proteína em forma de aminoácido, em forma de peptídeos, né? Então, lá no estômago, ele vai ser mais degradado ainda. E lá no estômago, o estômago é formado de 3 partes, a cárdia, o fundo e o corpo. Essa cárdia que impede que esse alimento não volte para o esôfago, que ele já está lá no estômago. Então, ela se fecha. Quando você se alimenta, seu estômago está cheio, ela fecha, ela é como se fosse uma membrana que ela fecha para que não haja esse refluxo. Tem gente que tem problema nessa membrana. Essa membrana, ela não se fecha. Então, por isso que muita gente tem refluxo, porque ela sente que, assim, quando ela come, parece que o alimento está na boca para sair. Por quê? Porque essa cárdia, ela perdeu, que é uma membrana, ela perdeu a capacidade de fechar ali o estômago para que esse alimento não volte. Por isso que muitas vezes, quando você come, melhor você ficar um tempo sentada, né? Para quê? Para que esse alimento se recomponha no seu estômago, comece a fazer digestão para ser conduzido lá para o intestino, né? Então, porque às vezes quem tem refluxo, come e deita. Claro, às vezes a membrana se abre e essa alimentação começa a subir pelo esôfago. Então, por isso que dá aquela sensação de vômito, de que a comida está saindo, está voltando, né? Então, geralmente essas pessoas têm refluxo, dá para tratar, tem remédio para isso, só que você tem que ir no gastro, né? Aí o gastro vai te dar os remédios, vai fazer endoscopia, vai ver como é que tá para melhorar aí essa condição. Então, lá no intestino, o estômago é formado de cárdia, fundo e corpo, né? E o piloro também, que é um orifício de saída que impede, né, que a passagem precoce desse bolo alimentar. O que significa isso? Enquanto esse alimento não estiver bem triturado lá no seu estômago, esse piloro, que também é uma membrana, ele vai evitar que o seu alimento passe para o intestino delgado, que é esse aqui, ó, tá vendo? Então, ele vai evitar que passe para o intestino delgado. Então, depois que termina todo o processo no estômago, o bolo alimentar é transformado em quê? Quimo.
que é uma massa branca e espumosa, que é levada em partes para onde? Para esse intestino delgado. Então, olha só, você comeu o alimento, ele transformou em bolo alimentar. E lá no intestino delgado, ele transforma em quê? Em quimo. Ele é chamado de quimo. Então, dentro lá do intestino delgado, ele é responsável por quê, o intestino delgado? Pela fase principal da digestão, porque ele vai absorver aquelas substâncias que você precisa para o seu dia a dia. É no intestino delgado onde absorve os nutrientes. Então, você comeu o alimento, ele vai transformar em nutrientes. Lá no intestino delgado vai fazer a absorção desses nutrientes, né, desses alimentos. Então, a sua estrutura começa no piloro, o intestino delgado começa no piloro e se estende até a junção íleo, que ele vai dar esse espaço aí, né, que fica próximo do intestino grosso, aqui o intestino grosso, tá? Então, e esse intestino grosso se divide em quê? Duodeno, jejuno e íleo. Vocês já viram isso lá na morfo, ou estão vendo, né? Então, após ser produzido o quimo no intestino grosso, ele chega até o duodeno com a ajuda do quê? Desse suco gástrico lá do estômago, né? Que transforma o quê? A proteína em frações menores para ser absorvido, ok? Então, o quimo ainda é transformado pelo suco pancreático, pelo pâncreas, que vai ajudar nessa alimentação, né? Que é um líquido produzido pelo pâncreas. Ele é constituído do quê? De bicarbonatos, que são responsáveis para quê? Para dar neutralização dessa acidez. Então, lá no jejuno, que é uma continuação, cadê o jejuno aqui? Que é uma continuação desse duodeno aqui, ó. Ele, né, o jejuno e o íleo, é a maior parte do período digestivo vazio. Aí, uma vez que o alimento passa por eles se transformam de maneira rápida, né? Então, depois que os nutrientes que você comeu da sua dieta são absorvidos no intestino delgado do quimo, que ele transformou em quimo, as substâncias servem para o organismo, serão transformadas, né, em uma pasta grossa, esbranquiçada, chamada quilo, que será encaminhada para o intestino grosso. Então, recapitulando, quando você come o alimento, ele é um bolo alimentar. Lá no intestino delgado, ele vai se transformar em quimo. E lá no intestino grosso, para ele ser liberado para fora, que são aquelas substâncias que não são essenciais no seu corpo, ela vai ser transformada, o quimo, em quilo, que vai ser eliminado através do intestino grosso. Mas para que ela seja eliminada, você tem que estar tomando água para amolecer esse quilo, para que ele saia para o meio externo. Então, o intestino grosso é maior que o intestino delgado, é cerca de mais ou menos 6 metros, mais ou menos 6 centímetros de diâmetro, quer dizer, ele é um pouquinho grosso e ele mede o quê? Tá vendo aqui, ó? Ele mede 1,5 metro, mais ou menos, né, de comprimento. E ele mede 6,5 centímetros de diâmetro. Então, ele é grosso. Então, todo aquele quilo vai estar aqui dentro. Ou seja, as fezes, né? Agora, para ela sair, você tem que estar tomando água, porque aqui no intestino grosso é que a água vai ser absorvida, ok? Para amolecer essas fezes. Então, ele é responsável, o intestino grosso, pela absorção dessa água.
por essa decomposição e fermentação desses restos alimentares que não faz mais parte do seu organismo. O seu organismo não precisa disso, né? Então, vai ser eliminado através de fezes, né? Então, o intestino grosso é dividido em 3 partes. O seco, que recebe esse quilo vindo do intestino delgado, com a absorção da água, ele vai transformar em quilo. O cólon, onde as substâncias que não foram digeridas permanecem muitas horas ali, preenchendo aquela curvatura, essa curvatura aqui do sigmoide e do reto, até que essas fezes sejam extravasadas por meio externo. Ok? Então, vamos lá. Então, aqui, ó, os órgãos acessórios, o fígado, tá vendo o pâncreas aqui, ó, que é responsável pela produção da insulina, para melhorar o quê? O açúcar no seu sangue. Esse daqui é o estômago, que se comunica lá com o esôfago. O intestino, tá vendo? O intestino delgado aqui e o intestino grosso aqui, ó. É no intestino grosso é que ocorre a absorção da água, para que as fezes amoleçam, sejam eliminadas. Aqui atrás, aqui do fígado, aqui, ó, é um verdinho, né? São as vesículas biliares. Então, tudo isso vocês viram lá na morfo, ok? E a língua? A língua faz parte do processo digestivo também. Então, ela inicia na boca através da mastigação, o processo digestivo. Então, tem a salivação, que é produzida pelas glândulas tireoide, paratireoide e submandibulares. Você produz essa salivação. Geralmente, a gente produz até 1,2 litros de salivação por dia. Então, muitas vezes, quando a gente vê um alimento ou pensa no alimento, a gente tem a salivação, aquele excesso de salivação. Então, foi comunicado com o meu sistema nervoso central. E o sistema nervoso central deu o comando para que as minhas glândulas salivares produzissem essa saliva, que é a sensação do gosto que você vai ter de comer aquele alimento, né? E essa salivação faz parte do processo digestivo, ela vai molhar esse alimento que vai ser transformado em bolo alimentar para você engolir. Então, a língua, ela também participa do processo digestivo, né? Favorecendo o quê? A sensação do paladar. Na pontinha da língua, geralmente você sente os doces. Um pouquinho depois, o ácido, o azedo. E bem no meio da língua, você sente o salgado. E lá no fundinho, o gosto amargo. Então, às vezes, dependendo da patologia que você tá, você não sente o doce, não sente o ácido. Às vezes, o salgado tá um pouquinho ali desperto, né? Então, por isso que às vezes tem muita gente que fala assim, eu gosto do salgado, porque a língua dele, o salgado, está mais proeminente, né? A sensação que ele sente melhor é quando ele come o salgado. Tem pacientes, por exemplo, que faz quimioterapia ou radioterapia, perde todinho esse processo digestivo, ele não sente nem o que é doce, nem o que é o salgado. Quando você coloca algo na boca dele, ele fala assim, não tem gosto de nada. Por quê? Porque a língua dele perdeu todo esse processo. Às vezes volta, depois que ele parar a quimio e a rádio, às vezes volta. Mas pessoas idosas perdem também essa sensação de doce. Às vezes ele só vê o salgado, ele só consegue sentir na língua dele o salgado. Então, dependendo da patologia, quando você está bem, você sente tudo, né? Doce, salgado, azedo, amargo, tudo, você sente tudo. A partir do momento que o seu organismo não está bem, que alguma patologia está lá, você fique esperta, porque algo não está bem, né? Tem dias que a gente tem que vontade de comer tudo, né? É porque o nosso organismo está bem, a gente sente aquele paladar.
E tem épocas na vida da gente que a gente não tem vontade de comer. Para você, tanto faz você comer como não comer, para você é a mesma coisa, né? Porque você não sente o gosto do alimento. Você fala assim, nossa, eu não estou sentindo gosto de nada dessa comida. Então, é algo dentro do seu organismo que não está bem, né? Então, tem que olhar, ver o que é que está acontecendo. Então, a saliva é produzida pela glândula, olha só, que eu já tinha falado, a paratireoide, que é a glândula maior, que fica aqui, ó, na bochecha, a submandibular, que fica embaixo da nossa mandíbula, e a glândula sublingual, que fica aqui abaixo da nossa arcada dentária, mas ela tem comunicação interna aqui com os nossos dentes. Então, quando você coloca o alimento na boca, às vezes até antes de colocar, quando você pensa num alimento, essas glândulas em comunicação com o sistema nervoso central, eles produzem essa salivação, né? E é com essa salivação que começa o seu processo digestivo, né? Que nós temos na língua, nós temos a pitialina, que é uma enzima que vai degradar esses alimentos. Então, se você está com a sua língua saudável, seus dentes saudáveis, tem como você morder esse alimento. E os dentes vai fazer o quê? Triturar, né? Rasgar esse alimento em conjunto com a saliva, né? Em conjunto com a saliva, em conjunto com a petialina, que está lá na sua boca, você vai transformar esse alimento em bolo alimentar. E aí ele vai percorrer todos aqueles canais lá que eu já falei para vocês. Então, a garganta, a faringe, ela permite o quê? A passagem dos alimentos da boca para o esôfago. Tá vendo o esôfago aqui, ó? Que é um canal tubular membranoso que contém o quê? Os peristaltismo. Os peristaltismo para quê? Que são ondas que vai levar os alimentos, aquele bolo alimentar que foi feito na boca, através do peristaltismo, ele vai encaminhar esse bolo alimentar para onde? Para o estômago, né? Então, esse processo digestivo, ele participa da deglutição, secretando esse muco que vai auxiliar nessa digestão. Ou seja, vai pegar esse bolo alimentar da boca e levar lá pro estômago. Isso é involuntário. Ele faz isso automaticamente, em poucos segundos. Então, quando nós engolimos o alimento, aqui, ó, tá vendo? O esfíncter esofágico, ele relaxa para o alimento entrar dentro do esôfago, né? E através do peristaltismo, das ondas, o alimento é levado para onde? Para o estômago, que é essa camada aqui, ó. Essa camada que foi feito um corte nele, né? Longitudinal. E aí vocês estão vendo dentro do estômago, uma camada rugosa, né? Aí aqui, ó, o estômago é um reservatório de alimentos. Então, quando você come, o bolo alimentar, ele fica ali, dentro do seu estômago, até que o suco gástrico consegue degradar todos esses alimentos que tá lá dentro, para daí começar um novo processo digestivo, que é fazer com que esse alimento que está dentro do estômago vá para o duodeno, né? No duodeno que ele é transformado em quimo, ok? Então, ó, o estômago é um reservatório de alimentos que contém 2 esfíncter, que é a cárdia, que essa membrana, lembra que eu falei para vocês? Ela se fecha para que o alimento que está dentro do estômago não volte para o esôfago, né? Então, 2 esfíncter, a cárdia, que protege a entrada do estômago, e o esfíncter pilórico, que controla a saída dos alimentos do estômago. Então, por isso que muitas vezes, quando a gente alimenta, por exemplo, uma feijoada, né? Come horrores de feijoada. Imagina.
tá lá dentro do seu estômago, aquele volume enorme. Aí a cárdia vai e fecha, a membrana vai e fecha essa entrada do seu estômago. E tá fechado lá no duodeno. Por quê? Porque todo esse alimento que fica dentro do seu estômago, essa feijoada, ela tem que ser degradada em substâncias menores para começar a fazer a reabsorção. Seu organismo começar a reabsorver aquilo que é essencial para o seu corpo. Então, enquanto você não degrada todinho dentro do seu estômago, o alimento não vai ser liberado para o duodeno. O estômago funciona como um reservatório. Enquanto não fizer tudo, por isso que muitas vezes você chega no final da tarde e fala assim, eu não quero comer nada, eu estou como se eu tivesse almoçado agora. Por quê? Porque aquela feijoada que se transformou em bolo alimentar, ela continua lá no seu estômago. Ainda não houve tempo de fazer todo o processo, até porque a carne estava muito gordurosa, né? Você comeu em excesso. Então, assim, ainda está depositado dentro do seu estômago. Você sente que o seu estômago está pesado. Ainda mais as pessoas que às vezes nunca exagera, um dia ele acha que ele tem que exagerar. E aí ele come demais. E aí é o que acontece. O corpo, ele não estava acostumado com aquela quantidade excessiva de coisas, né? O estômago não estava acostumado com aquilo. Então, se você come em excesso, o seu estômago fica pesado, cheio. Enquanto não fizer o processo digestivo, a quebra dos alimentos, o carboidrato, as proteínas, vitaminas, sais minerais, ele não vai sair dali, né? E aí você, às vezes, não janta, não consegue jantar, e só no outro dia que, às vezes, você vai melhorar, né? E, às vezes, no outro dia você apresenta o quê? Com a língua não muito saudável. Por quê? Porque toda aquela gordura sobrecarregou quem? O seu fígado. Então, o seu fígado acaba sendo acometido por conta da quantidade de gorduras que você comeu no dia anterior. E aí, naquele outro dia, você não quer saber de nada, né? Você não quer saber de comida. Quando você lembra de comida, você enjoa. Justamente por conta disso, porque o seu fígado ainda está processando toda aquela coisa que você comeu no dia anterior, né? Olha só, isso é individual. Tem pessoas que não acontece nada. E tem pessoas que dá todo esse transtorno, tá? Então, esse é individual. Então, o processo digestivo, o estômago, ele tem a função de armazenar os alimentos, misturar ele com aquele suco gástrico e enviar para o intestino delgado para fazer a digestão, né, e a absorção. Devido ao quê? Ao peristaltismo que tem lá no esôfago. Então, o alimento é pouco absorvido e sim misturado com partículas do suco gástrico e formando o quimo, ok? Então, o quimo é formado lá com todas as secreções. Olha, então o local onde ocorre a maior parte da digestão e da absorção é no intestino delgado, que divide em duodeno, jejuno e íleo, que eu já falei para vocês, estou recapitulando. Então, quando o quimo passa para o intestino delgado, os produtos finais, eles são absorvidos. Aquelas substâncias boas são absorvidas para o nosso corpo, né? São absorvidas através do quê? Da mucosa para a corrente sanguínea. Então, a quantidade de proteína que está transformada em aminoácidos, depois dos aminoácidos vem os peptídeos. Então, a absorção, você vai absorver aquelas substâncias que já foram degradadas pelo seu organismo. É isso que você vai absorver. O que não é essencial para o teu corpo, você vai eliminar para fora, né? Vai sair para fora, através das fezes. Então, o estado nutricional dos alimentos é caracterizado pelo quê? Pelo grande dinamismo, e decorre essencialmente do equilíbrio
de 3 fatores. Quais são esses fatores? Então, você tem que, na sua alimentação diária, você tem que ter o carboidrato. O carboidrato é representado pelo arroz, pelo macarrão, pelo feijão, né? São os carboidratos. As proteínas são o quê? A carne, o ovo, o leite, o iogurte, tudo é rico em proteínas. E os vegetais? Os vegetais folhosos têm couve, espinafre, alface. Então, são os vegetais para te dar o quê? Vitaminas e sais minerais para o seu corpo, né? E extrair as vitaminas dos vegetais, das frutas. Então, tudo é uma combinação. Quando você olha para os alimentos assim, você fala assim, mas por que eu tenho que comer tudo isso? Não, eu só vou comer a beterraba e vou comer ervilha aqui. Aí o seu corpo vai ficar com deficiência, né? Porque cada um desses alimentos vai dar uma composição para o seu corpo, vai deixar lá as vitaminas e os sais minerais deles. Uma vez que você comeu, que você não comeu, por exemplo, cenoura, ou que você não comeu o ovo, por exemplo, o que vai dar? Você não vai ter aquela vitamina, aqueles sais minerais desse alimento para repor o seu organismo, para estar dentro do seu organismo. E aí, seu organismo, se você nunca comer isso, nunca gostar disso, o seu organismo vai ficar com deficiência, né? Daquela proteína, daquela vitamina. Então, por isso que às vezes você tem que comer um pouquinho de cada coisa, porque cada coisa vai te dar um nutriente, ou ferro, que você está precisando no seu organismo, ou vitamina A, ou vitamina E. Cada um é responsável por uma concentração, né? De substâncias que são essenciais no seu organismo. Então, a necessidade do organismo em energia, os nutrientes e aproveitamentos biológicos. Então, você tem que aproveitar o que de melhor tem no seu tem nos alimentos. Aqui, ó, tem a pirâmide alimentar. Essa pirâmide alimentar, a base dela é de água. Então, você tem que ingerir de 2 a 3 litros de água por dia. Por quê? Porque a água é que vai hidratar a sua pele, deixar a sua pele hidratada, com turgor, com elasticidade, vai manter o equilíbrio, a luminosidade do seu cabelo, a luminosidade da sua pele. Então, a água é o elemento essencial aí no nosso corpo. Sem água, os nossos rins não funcionam, a nossa digestão não acontece, o nosso bolo fecal fica lá dentro de nós, porque não consegue sair, porque ele fica endurecido, porque a gente come, aí não toma água, aí ele para lá no intestino grosso, fica paradão lá. 1 semana, 2 semanas sem ir no banheiro, não pode. Se você come todos os dias, você tem que evacuar todos os dias. Então, essa pirâmide alimentar, a base dela é de água. E depois vem o quê? Vem os carboidratos, vem o pão, vem o macarrão, vem o arroz. Então, são produtos à base de arroz. Então, são formados os carboidratos. O que o carboidrato dá para o meu organismo? Energia. Então, eu vou processar todo esse carboidrato e ele vai se transformar em energia no meu corpo para eu trabalhar o dia todo. Quando esse carboidrato, eu como muito excesso de carboidrato, muito pão, muito macarrão, muito arroz, esse carboidrato, quando ele quando ele não é reabsorvido pelo meu organismo, ele vai fazer o quê? Vai fazer eu engordar, porque ele vai transformar em quê? Em gordura, né? E aí você começa a ficar mais cheinho por conta disso. Ah, eu vou tirar o pão, eu vou tirar o arroz, vou comer só arroz integral. Você pode ter certeza que você diminui de peso, só de você fazer isso, né? Por quê? Porque esse carboidrato,
além dele ter retirado todas as substâncias essenciais para o corpo dele, o excesso vai ser depositado. Aí deposita na sua barriguinha, que faz aquela pochetezinha. Às vezes tem pessoas que engordam num todo, né? Mas são os carboidratos que na realidade acabam engordando a gente. E a segunda questão aí da pirâmide são os vegetais, são as frutas, né? A pera, a maçã, a uva, que são aqueles que vão dar nutrientes também para nós. Vão dar vitaminas, vitamina A, vitamina E, B12, B6, os mais diversos tipos de proteína. A terceira escadinha é da proteína. É a carne, são as castanhas, o leite, o ovo, o queijo. A proteína vai fazer o quê? A reconstrução muscular. Quando o paciente está com uma ferida nas costas, aquelas escaras, ele tem que comer uma dieta rica em proteínas. Por quê? Porque o que a proteína tem a ver com a ferida? Tem muito a ver, porque a proteína é que faz a reconstrução do quê? Reconstrução do quê? Do músculo, né? Então, se você não tem uma dieta rica em proteína, a sua ferida também não vai melhorar rápido. Porque você não tem proteína dentro do seu organismo para essa ferida melhorar rápido. Tá vendo um peixinho? Tem até um peixinho aqui. O peixinho também faz parte da proteína, né? De origem animal, vegetal e mineral. Então, tá aqui na terceira fase. E na última fase lá são os açúcares. São as gorduras, são as manteigas, né? O pessoal come. Às vezes o pessoal deixa de comer manteiga, come margarina. Margarina é pior que manteiga, porque ela vai em forma de gordura para o nosso corpo, gordura ruim, né? O azeite já é uma gordura boa. Os doces, dependendo do jeito que é feito esse doce, é só açúcar puro. Então, ele é depositado tudo em forma do quê? De gordura no nosso corpo. Então, vocês veem, a base é a água, né? A base é o carboidrato, depois é o carboidrato, depois vem os vegetais, proteínas e os açúcares. Aqui tem uma outra pirâmide, ó. Aqui, ó. A roda da pirâmide. A 1 e a 2 são os alimentos ricos em cálcio, em proteína, que é importante para quê? Para a criança crescer, né? Então, ela tem que comer isso aqui. O pescado, o frango, a carne animal, os ovos, o leite, então, o queijo. Então, ela tem que comer isso aqui para quê? Para o crescimento. Porque às vezes tem criança que não gosta disso, né? E aí, como que vai crescer? Aí fala assim, nossa, meu filho não cresce. Às vezes está na alimentação. E o grupo 3 é o quê? Ele tem a função múltipla, né? Então, ele é energético, ele vai te dar energia, batatas, castanhas, e e é um regulador. Por quê? Porque ele tem fibras na composição dele. Então, ele vai ajudar a compor esses alimentos e a melhorar essa função intestinal aí, né? Que são os reguladores, que são as fibras, né? As fibras alimentares. Às vezes você come muita aveia, que tem muita fibra, e esquece de tomar água. Não vai fazer o efeito. Se você não tomar água, não faz o efeito, né? E o grupo 4 e o grupo 5 é o quê? São os nutrientes reguladores, né? As fibras que você encontra na cenoura, no tomate, na banana, né? No melão. Então, são os nutrientes reguladores. Ele vai controlar essas reações químicas. Ele vai liberar vitaminas e minerais para o seu corpo. E o grupo 4 e o grupo 7 são os energéticos. É o óleo que você usa na comida, a manteiga que você usa no seu pão, né? O arroz, os pães, de uma maneira geral, que são os energéticos, para te dar energia no dia a dia. Só que eles são ricos em calorias. Se você comer em excesso, você vai engordar. Então, uma pessoa só engorda quando o que ela come é além das necessidades dela. Então, por exemplo,
Eu não tenho necessidade de comer esse prato enorme de comida. Se eu comer e não fizer atividade física, o que vai fazer comigo? Eu vou engordar. É diferente de uma criança, isso não é para todo mundo, é mais para o adulto. Mas uma criança, por exemplo, que corre o dia inteiro, brinca o dia inteiro, ele não tem restrição, não dá para fazer restrição, porque ele está está desenvolvendo ali os músculos, os ossos dele, né? Então, ele tem que ter vitaminas e minerais, ele tem que ter uma dieta completa, porque senão ele vai acabar não crescendo o que ele teria que crescer, ele não vai crescer uma criança saudável, né? Então, por isso que a criança, ela tem que comer carboidratos, proteínas, vitaminas e sais minerais. Claro que existe aquelas crianças que já são obesas na fase de criança e que têm antecedentes, o pai ou a mãe tem diabetes ou tem propensão a ser gordinho, então tem que olhar para essa criança aí, né? O que ela está comendo. Se ela está comendo muito pão, muito arroz, muito macarrão, tá na hora de tirar, né? Porque isso vai atrapalhar também o desenvolvimento dela. Então, você olha isso, olha só. Você vê um monte de fruta na sua frente. Às vezes você tem vontade de comer. Às vezes tem criança que olha e fala assim, não gosto disso. Mas você tem que colocar que é importante a criança comer, né? Essas frutas, porque ela é que vai dar sustento no organismo dela. E ela vai melhorar o estado geral dela, né? Então, procura fazer um prato colorido, né? Para tua criança, para você também, mas numa quantidade que você consuma sem exagero, né? Para você não engordar e que tenha todas as substâncias essenciais, né? Então, a avaliação nutricional, como que eu faço a avaliação nutricional do meu paciente lá no hospital? Você tem que levar em consideração o peso e a altura dele, né? Ou do pai ou da mãe, tem que ver qual que é a altura do pai e da mãe. A perda de peso de maneira não intencional. Às vezes tem gente que perde peso de uma semana para outra numa exorbitância. Então, você pode saber se ela não está fazendo regime, ela está com algum problema aí a nível metabólico, né? Tem que procurar o médico para ver, fazer os exames para ver o que está acontecendo. Então, os exames laboratoriais, como que está a integridade da pele, como que está o apetite dessa pessoa e qual que é o diagnóstico que está lá na papeleta. Então, você vai verificar tudo isso na hora de você fazer a avaliação nutricional dessa pessoa. Então, você vai ver quais são as patologias que essa pessoa teve anteriormente. Ela vai falar assim, fiquei com pressão alta, ou fiquei com diabetes, né? E aí você vai começar a ver a dieta dessa pessoa. Que dieta que ela está comendo? Eu como muito doce. Eu como muita gordura. Então, são tudo avaliações que você tem que levar em consideração. Às vezes, ou a pessoa está muito magra ou a pessoa está muito gorda. E como que você vai descobrir isso, né? Como que você vai descobrir se aquele peso é o peso ideal para a pessoa? Existe uma fórmula para você utilizar, né? Então, são através de medidas o quê? Antropométricas, que você vai verificar. O que são medidas antropométricas? Você vai pesar a pessoa e você vai medir quando que a pessoa tem de altura. E aí você vai analisar através dessa tabelinha. Vai te dar lá um número. O peso abaixo de 18 quer dizer que o peso está abaixo. O peso normal é aquilo que você fazendo a continha entre o peso e a altura ao quadrado, vai te dar um número. Vamos supor que dê 19. Então, você está com o peso normal. E assim por diante. Essa tabelinha aqui não muda. Vai ser sempre essa tabelinha, tá? Desde que eu me conheço, é essa tabelinha. Nunca mudou. A obesidade tipo 1, né, de grau 1, de 3 a 34,9. Isso aqui vocês têm que decorar.
porque isso aqui cai muito em concurso, tá? Então, são as medidas antropométricas. Qual que é a fórmula que você tem que decorar? É o IMC, que é Índice de Massa Corporal, que é igual a peso dividido pela altura ao quadrado. Não é a altura, por exemplo, você mede 1,60 vezes 2. Não é vezes 2. É vezes o próprio peso. Então, 1,60 vezes 1,60. Então, é a altura duas vezes. Você vai multiplicar a altura duas vezes. Então, quem que pode me dar um peso aí para eu fazer aqui para vocês verem? Natália, quanto que você pesa? Da última vez que eu me pesei, eu estava com 55. 55. Então, ó, IMC é Índice de Massa Corporal igual. O peso, ela falou que pesa 55, a Natália. Qual que é a sua altura? 1,67. 1,67 você vai colocar embaixo, ao quadrado. Então, primeiro você vai resolver o quê? O denominador. Então, você vai colocar na calculadora 1,67 vezes 1,67. Não é vezes 2, é vezes o próprio número. Então, vai dar 2,78. E em cima tem o quê? O 55, que é o peso que ela me falou. Aí, como que você vai fazer? O IMC vai ser o quanto? 55 dividido por 2,78. Igual. Deu 19... Opa. Deu 19,78. Aí você fala, o que eu vou fazer com esse 19,78? Você vai aqui na tabelinha, ó. Peso normal, ela está entre 18,5 e 24,9. A Natália está com 19, então ela está com peso normal. Ela não está com excesso de peso no organismo dela, tá? Então ela está com um peso normal. Outra pessoa, quer que eu faça? Outra pessoa? Eu, Qual que é a sua... Eu quem? Mari, Mari. Qual que é seu peso? 66. 66. Qual que é a sua altura? 174. 174. Então, primeira coisa, você vai botar IMC igual 66 dividido por 174 ao quadrado. Então, primeiro você vai fazer 174 ao quadrado. Quanto que dá? 1,74 vezes 1,74. Vai dar 3,02. Aí a altura sua o peso é 66. Então, você vai pegar 66 dividido por esse que você acabou de ver, 3,02, igual. Vai dar 21,85. Você vai lá na tabela. 21 tá com o peso normal, porque o peso normal é de 18,5 a 24,9. O dela deu 21,85. Então, você está com o peso normal, pode ficar tranquila. Ai, Às vezes você vai falar assim, não, mas eu tô um pouquinho gordinha. Às vezes é gordura localizada, mas o seu peso tá dentro. Ainda está dentro. Essa gordurinha não está em excesso. Ela está lá, está te incomodando, mas você está dentro ainda do seu peso. Às vezes, uma atividade física você consegue. Porque às vezes a pessoa fala assim, nossa, estou com uma barriga enorme. Mas aí você faz essa conta e você está dentro do seu peso normal. Então, isso são... não é que você está fora, que você está gorda. Você está com gordura localizada, é diferente, né? Então, se essa gordura localizada tiver dentro desses parâmetros,
Então, você não está com excesso de peso. É diferente, por exemplo, de uma pessoa, vamos supor, que der 35 aqui, ó, né? Às vezes ela é baixinha, mas ela pesa muito, pesa, por exemplo, 100 e poucos quilos. Aí vai dar mais ou menos obesidade de grau 1, por exemplo, ou de grau 2. Aí essa pessoa ela tem que procurar um médico, né? Então são parâmetros que você tem que analisar para saber se a pessoa está acima do nível do peso dela, né? E isso você tem que fazer com o seu paciente, a enfermagem tem que fazer. Então, o que é que vocês têm que fazer? Decore essa fórmula, porque cai muito em vestibular e em prova também. IMC igual peso dividido pela altura ao quadrado. E decore essa formulazinha aqui, tá? Baixo é o peso abaixo de 18,5. Peso normal é de 18,5 a 24,9, tá? Então, vocês decoram. Tá vendo aqui, ó, 24,9 no sobrepeso já é 25. Então, é fácil de decorar, ó. 29,9 aqui já é 30, tá vendo? 34,9 aqui é 35. Então, dá para você decorar. 39,9 aqui é 40, ó. Então, tem como decorar isso aqui, tá? Então, cai em prova e cai em concurso esse trem. Cai para você fazer o cálculo, né? Ou cai para você dizer como é que faz. Ou cai para você falar qual que é o sobrepeso, qual que é a obesidade 1, obesidade 2. Às vezes dá um exercício e fala assim, o paciente está em que grau de obesidade? Aí você tem que ter a fórmula, você tem que colocar a fórmula para você saber qual que é o nível de obesidade que ele está. Porque para você saber se é 30 ou 34,9, você tem que aplicar a fórmula. E muitas vezes o paciente está lá, pesa, fulano de tal, não sei o que, pesa, vamos supor, 70 quilos, mede, não sei o que, você já tem tudo lá para você fazer. Ele só quer saber qual que é o grau de obesidade que está a pessoa. Se ele não se enquadrar em 30, 34,9, você vai falar, ele não está em grau de obesidade 1. O IMC dele deu, por exemplo, 18,5. Ele está com baixo peso. Pronto, morreu o exercício. Tá? Então, às vezes, é uma afirmação para saber se você sabe fazer o exercício. Né? Entenderam? Dúvidas? Dúvidas? Vamos lá para outra, então. Então, olha só, a musculatura ideal é essa primeira dessa pessoa aí, adulta, né? Então, olha só, ela não tem excesso de gordura, ela não tem muito desenvolvimento muscular, ela é uma pessoa normal, desde a cabeça até os pés. É diferente desse senhor do lado, que ele está hipertrofiado. O que significa isso? Ele não come carboidrato, ele só come proteína. Olha o músculo dele, né? Então, ele só come proteína, ovo, carne, carne que já vem toda já de fácil absorção, né? Castanhas. Então, ele só come proteína. E aí, com a musculação, ele acaba desenvolvendo o quê? Só o músculo. E a outra, que está hipotrofiada? Ó, ela não come carboidrato e ela não come proteína. Por quê? Porque ela não tem massa muscular. O abdômen dela está escavado para dentro. Então, ela não tem proteína, ela é uma pessoa anorética. Ela só sabe vomitar. Então, ela não tem proteína e não tem carboidrato. Então, qual que é o ideal da musculatura aqui? É essa primeira. Por quê? Porque ela está distribuída desde a cabeça até o final do pé dela. O alimento está todo distribuído, ela não está com excesso de músculo igual essa segunda pessoa aí, né? Então, o ideal é que você tenha uma distribuição uniforme da sua musculatura. E isso está relacionado com a sua alimentação.
O que é panículo adiposo? É quando você não tem a gordura para te proteger. Então, por exemplo, essa criança aqui, o panículo adiposo está escasso. Então, o panículo adiposo é formado quando você come uma dieta completa, quando você come carboidratos, proteínas, vitaminas e sais minerais. Então, você automaticamente você faz esse panículo adiposo. O que é isso adiposo? Essas são as gorduras. Então, é a reserva que nós temos no nosso organismo. Então, essa criança da Etiópia geralmente come o quê? Às vezes nem come, né? Às vezes nem toma água direito. E aí ele não tem musculatura, não tem gordura, não tem carboidrato. Você tá vendo que até a cabeça dele é desenvolvimento em excesso. Quando a cabeça é em desenvolvimento em excesso, a pessoa tem problema nutricional. Então, ela é pobre em nutrientes para o organismo dela. Então, a gente fala que tem um panículo adiposo escasso. Lembra dos ursos? Por que eles aguentam aquelas baixas temperaturas onde eles vivem? Porque o panículo adiposo deles é grande. Não vê que eles são gordos, até redondo, de tão gordo que são? Porque ele tem excesso de panículo adiposo. Ou seja, para ele viver naquela região fria, ele tem que ter isso, senão ele morre, né? Essa daqui, ó, tem um panículo adiposo normal. Por quê? Porque o organismo dela, a estatura dela está condizente com o peso dela, né? A estatura e peso está condizente com aquela avaliação nutricional lá dela. Ela não tem excesso de gordura, está todo distribuído, né? E esse aqui, o panículo adiposo dele é abundante. Por quê? Porque a quantidade de dietas que ele come é maior do que a necessidade que o organismo dele tem. Então, às vezes tem excesso de carboidrato, excesso de gordura, porque esse carboidrato acaba se transformando em gordura, que é depositado geralmente no abdômen, né? Então, dificilmente esse paciente sente frio na época do frio. Por quê? Porque o panículo adiposo dele é abundante, a gordura é como uma quebra, né, de regiões frias. As pessoas obesas geralmente não sentem frio igual uma pessoa, igual essa criança aqui. Essa criança aqui deve sofrer muito frio, né? Essa daqui também. Já esse aqui, porque o panículo adiposo dele, ele é abundante, acaba protegendo o corpo dele. Ok? Então, os sinais físicos indicativos de um bom estado nutricional. Quando você olha para o seu paciente assim, ele está com aparência geral boa, esperta. Você vê que ele está hidratado, né? Que as bochechas dele tá corada, né? O cabelo tá brilhante. Não é aquele cabelo de chapinha que na ponta fica ressecado. É aquele cabelo do couro cabeludo que você vê aqui em cima. Ali que é o ideal de você ver. Porque muitas vezes, às vezes a gente nem usa tanta chapinha e você olha para o teu cabelo está ressecado. Mas isso não é porque você está com alimentação deficiente. É porque você deve ter colocado algum produto aí no seu cabelo que às vezes resseca as pontas. Então, quando você for analisar seu paciente, você vai olhar para o couro cabeludo. É bem aonde nasce o cabelo aqui. Como é que está esse cabelo? Está brilhante, sedoso, né? O cabelo não está com feridinha no cabelo. Tá um cabelo saudável. Então, você vê que aquela pessoa se alimenta adequadamente. Como que tá a face, o rosto da pessoa? Tá corada? Ou tá com... os lábios estão arroxeados? Né? Então, tem que estar com aparência uniforme, com aparência saudável. Que você gosta de olhar para a face daquela pessoa. Os olhos estão brilhantes, claros, úmidos, né? Como é que tá os lábios? Tá rosado, tá macio ou tá ressecado? Ou tá ferido, ou tá com ferida? Então, são sinais que você olha para o teu paciente para você ver o que se a alimentação dele está equilibrada. Pede para botar a língua para fora, né? A língua tá avermelhada, tá intensa.
ou está esbranquiçada, ou está com ferida. Se tiver, é porque ele não está em bom estado nutricional. Como é que estão os dentes? É retinho ou é encavalado? Ou não encavalado um no outro? Tudo isso vai dificultar aquela pessoa se alimentar, né? Tem cárie dentária ou não? É brilhante esses dentes? É opaco, amarelado, sujo? Como é que tá a gengiva? Você olha na gengiva, afasta um pouquinho aqui e olha a coloração da gengiva. Se tiver arrozeada, tá em bom estado nutricional. Se ele não estiver se alimentando direito, você vai ver que a gengiva fica esbranquiçada, né? Uma coloração descontente, com a coloração mais para branca do que para rosa. Então, você pode saber que a nutrição dele está péssima. E você olha aqui para o pescoço, né? Se está infartado, como se diz assim, se está se está grosso o pescoço, como que eu posso falar? Se você vê aquelas veias assaltadas, se está com aquela bola assim, parece bola de gordura, mas não é, né? Então, você pode saber que essa pessoa não está com a alimentação adequada. Então, a pele tem que estar macia, de boa coloração, tem que estar umedecida, né? Tem que estar elástica. E as unhas tem que estar firme, não pode estar esbranquiçada, né? Tem que estar roseada. O esqueleto, ele está com uma boa postura, ele não está arcado para frente nem para o lado, né? O músculo está bem desenvolvido, está firme, não está flácido, que às vezes a pessoa tem uma idade que não é para o músculo estar flácido, e às vezes está. Ou é a falta de atividade física, ou é a alimentação que está desequilibrada. Ele só está comendo vegetais, não está comendo proteína. E as extremidades? Não está dolorido, o abdômen está plano, não está aquela pochete de gordura na frente, ou então não está para dentro, igual aquela menina lá que eu mostrei para vocês. Aquele abdômen escavado. Abdômen escavado é porque a pessoa não está comendo nada. Às vezes fica com aquele abdômen. O sistema, ou então porque fez uma lipo, né, intensa, e às vezes fica com o abdômen escavado e a pessoa está comendo, né? O sistema nervoso. Os reflexos estão normais. Quando você coloca a lâmpadazinha lá no olho, lá, você vê que a pupila ela se contrai, então os reflexos estão normais. O peso está normal para a idade, porque você fez o IMC da pessoa, que é o peso vezes a altura ao quadrado, deu dentro daqueles parâmetros de normalidade lá. A construção corporal, enfim, né? Tá tudo ok. E então o estado geral da pessoa, quando você olha para a boca dessa pessoa, a boca da pessoa internamente, ela tem que estar com os dentes saudáveis, com a língua roseada. Tá vendo essas duas aqui, ó, são as submandibulares, são as sublinguais das glândulas parótidas, que são aquelas glândulas que dá a saliva e o muco para o alimento, para ele transformar em bolo alimentar. Então, tem que ser uma boca saudável, sem herpes, sem feridas na gengiva, os lábios hidratados. Ao contrário dessa boca aqui do lado, que está com uma coloração, a pele não está com a coloração boa, os lábios estão rachados e os dentes estão com falta de dente. Então, essa pessoa, segundo aqui, ela tem mais dificuldade para triturar esses alimentos, né? Então, como ela tem dificuldade, o valor nutricional dela acaba sendo menor. Então, às vezes a pele aparece esbranquiçada ou amarelada, né? Por conta disso, porque o valor nutricional dela tá ruim. Você vai ver a língua, olha só, a língua dessa pessoa que está avermelhada, os lábios estão hidratados e essa outra língua está com feridas, né? No final da língua. A língua não está roseada, a língua está roxeada. Então, essa pessoa está com problema nutricional aí, mais alguma patologia aí, por conta dessas feridas na língua. Talvez uma doença venérea, talvez uma herpes, né? Mas ela não está normal.
Os dentes, muitas vezes tem dentes, olha só, que nem desse senhor, ele está com cárie, está com gengivite, porque tá aqui, tá todo inflamado, né, a parte de cima. Então, os dentes de baixo estão bons, mas os de cima estão totalmente destruídos, com sujidade, né? Então, você tem que olhar para os dentes do seu paciente para você saber se ele vai conseguir comer aquela comida que vem todos os dias. Às vezes, ele precisa que seja uma comida mais triturada, que a carne não seja um bife, mas que seja uma carne moída, que ele não precise quebrar essa carne aí, mastigar essa carne, triturar essa carne, porque o dente dele não aguenta. Talvez ele precise de uma dieta líquida nesse momento, né? E encaminhar esse paciente para o dentista, dentro do próprio hospital mesmo, para reconstruir essa boca dele, para melhorar esse estado nutricional dele, que muitas vezes está relacionado com a constituição dele, né? Ok? Dúvidas? Dúvidas? Não. Não? Não, Lucélia? Também não. Mariane não? Nilender também não? Nossa, o que vocês acharam da aula? O que vocês acharam da aula? Boa, professor. Deu para ter uma geral assim da aula? Sim. É assim, olha só, é assim, ó. Você tem que pensar quando você estiver lá no hospital. O que é de importância que tem nessa aula para você, quando você for fazer a avaliação do paciente, você olhar para o seu paciente e ver. Hoje eu vou ver sobre sistema, avaliação nutricional no meu paciente. Então, olha só quanta coisa que você tem que ver, né? Desde você calcular o IMC, depois de você saber como é que está a face dessa pessoa, como é que está a língua dele, como é que está os dentes dele, porque ele precisa ingerir a dieta, né? Então, tudo isso é importante você verificar, não é? Para você saber o que o seu paciente precisa, não é? Dúvidas? Fala, Nilender. Não, tranquilo, professor. Tranquilo? Uhum. Vocês não vão falar nada? Não vão perguntar? Tá de boa. De boa? Uhum. Ângela? A Ângela foi Tudo tomar certo, café. professora. Queria. Oi, Margarete. Você foi tomar café da manhã? Não, eu queria uma dúvida. Aí nós vamos ter, quando voltar às aulas presenciais, vamos rever essas matérias, assim, no A gente vai laboratório, por exemplo? no laboratório e depois no hospital. Isso mesmo. Primeiro a gente vai para o laboratório, depois é que vai para o hospital. Vai fazer todas aquelas práticas lá, de todos aqueles, né, conteúdos. Ah, entendi. Inclusive de aferir pressão, né? A gente ia ter essa aula ainda. Isso. Inclusive isso. Tudo, né? Vai ser revisto. Tudo que vocês tá fizeram de bom. teoria, vocês vão fazer na prática lá, né? A senhora vai salvar esse vídeo no portal, né? Sim, vou salvar. Eu vou colocar a aula lá para vocês também, tá? Lá no portal. Tá. Uhum. Nessa sessão aí, a sessão dele, tá? Sessão da aula. É 4.2, né? E 4.1. 4.1. Então, eu vou colocar lá na 4.1. Ok? E a aula gravada eu devo colocar na semana que vem. Tá bom? Que ela demora um pouquinho para ser liberada. Tá? Ok? Ok.
Então, vocês estão Bom dia, dispensados. professora. Saudade de vocês. Olha só, Também. continuem fazendo os exercícios no portal, tá? Façam direitinho. Agora vocês têm como fazer dessa avaliação nutricional, ok? Não deixem para a última hora, tá? Ok? Muito Certo, obrigada, gente. Muito Tchau, obrigada. bom dia. Qualquer Boa dia, tá? semana. Até qualquer dia. Tchau, Tchau, professora. Obrigada. tchau. Tchau, prof. Tchau, Natália.